Melhor dia, igreja, graça, paz, verdade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sim, toda honra, toda glória e todo louvor. Antes de entrarmos na mensagem com nosso irmão Neilton, o homem que Deus tem nos colocado nesse corpo como uma voz, não que ele seja acima de Deus ou abaixo, mas como um filho amado, adotado, no Espírito, para a honra e a glória do teu nome. E nessa manhã, eu, como um irmão amado seu, e você sabe que em graça não tem profeta, em graça tem a profecia que já foi escrita. Profetizar nada mais é do que falar o que está escrito a respeito de você. Quando você tem essa firme convicção no seu espírito que você é um filho amado, nada vai te faltar, amado, porque esse ministério é o ministério do Espírito. Já lá no passado, Deus tinha usado no ministério de morte, entre a vida e a morte, igreja. Escolhe a vida, mas foi a vida que te escolheu, amado. A vida é a graça de Deus, entrou no teu coração e na tua mente. E nessa manhã nós queremos declarar a você que talvez esteja aí no hospital, a você que talvez esteja aí na sua casa, enclausurado, preocupado com o dia de amanhã, amado. Deus vive no dia de hoje, basta o seu dia, o seu mal. Você está guardado, selado, batizado no Espírito Santo. Nesse novo pacto, quem intercede por você não é o homem mais, amado, é o Espírito. O reino de Deus está em vós, dentro, amado. Não tem nada a ver com o exterior. A obra de Cristo foi feita no teu espírito. E nessa manhã nós queremos chamar a existência, porque é um pacto que tu tem que andar pela fé. Porque diz o autor, escritor aos Hebreus, no capítulo 11 e de verso 6, que sem o exercício da fé, meu amado, você tem que aprender isso. Sem o exercício da fé é impossível agradar a Deus. Tu caminhas não pelo que tu vê, tu caminhas pelo que tu crê. E pela crença eu já posso declarar que hoje é o melhor dia da tua vida. A saúde não te falta, ela vai exercida no teu espírito para a tua carne. Declaramos saúde do alto da tua cabeça à planta dos teus pés. A você que está sem força, tenha ânimo, amado. Jesus tinha dito já no dia da tua carne que no mundo nós teríamos aflições, teríamos prejuízo, teríamos embate, mas em todas essas coisas aí, que só tu sabes, tu é mais do que vencedor. Declaramos um dia abençoado, famílias benditas, saúde não te falta, emprego não te falta, não precisa fazer barganha, basta crer e esperar. Quem confia, descansa. Descansa o teu coração, amado, nessa causa. Descansa o teu coração nesse relacionamento. É Deus mesmo que te guia. Ele te guia pelo Espírito, Ele te guia pela palavra, do alto da sua cabeça à planta dos pés. Fica com essa palavra entre a vida e a morte. Fica com a vida, fica com a graça de Deus, que é por ela que tu és salvo. Salvo no entendimento, porque no Espírito tu já foste salvo antes da fundação do mundo. Nesse pacto nada é palpável, visível, é invisível, amado. Paulo diz que Ele é o Deus do infinitamente mais de tudo que pedimos ou possamos imaginar. E o poder que está na fé, que Ele embutiu em nós, a qualquer momento, amado, tu verás, ainda que não seja um pacto de vista, mas de fé, mas tu vai trazer a cura ao teu coração, tu vai trazer nessa causa o exercício da fé, que é o Deus do infinitamente mais. Tudo é Deus, amado. Nunca foi o homem. O homem não teria capacidade se o Espírito não exercesse nele. Paulo sabia disso, e ele disse que quando ele estava bem fraquinho,
a graça de Deus bastava para ele. A graça de Deus te basta. Tu não precisa de envelope, não precisa de campanha, não precisa de um intercessor por você. O teu pastor é Cristo Jesus ressuscitado. Este reino já está na mão dele. O que tu podes fazer se mora no Rio de Janeiro contra o perigo, amado? Quando tu dormia, Deus mesmo deu ordem para guardar a tua saída, a tua entrada, e para onde você for, é impossível Deus te abandonar, porque Ele mesmo disse: jamais igreja, vos abandonarei, estarei convosco todos os dias. Ele está aí agora, dentro do teu coração, testificando esta palavra que está saindo da minha boca, porque quem fala não é carne e nem sangue, quem fala é o Espírito Santo de Deus, que está unido ao meu espírito, e é Ele que testifica todas essas verdades. Fica com essa palavra aí, amado. Nada te será impossível nessa terra. Todos os teus dias já estão escritos. Para mim e para você, uma grande surpresa, mas para Deus, amado, já estava escrito, amado. Ele é o autor e consumador na fé. Nele tudo subsiste, nele respiramos, neles dançamos, cantamos, se alegramos, choramos, é verdade, mas nunca abandonado, porque Ele mesmo é o teu escudo, Ele mesmo é o teu branquel, para a honra e a glória do teu nome. Assim é. Melhor dia, igreja, graça e paz. Aleluias. Convidar meu irmão Neilton Cardoso com essa palavra maravilhosa, meu irmão. Graça e paz. Abençoados. Melhor dia. Recebo que hoje não vai ser, já é o nosso melhor dia. Como eu vi agora da abençoada Ana Maria Nunes, que disse que hoje é o dia que o Senhor nos preparou, desde antes da fundação do mundo. Abençoada, receba aí o nosso carinho, receba aí o nosso abraço, uma saudação para você que tem nos acompanhado, que tem aí compartilhado as mensagens, que já se inscreveu no YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada. Vamos entrar direto no nosso tema, no nosso assunto de hoje, porque nós estamos aqui no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, não é isso? A cidade mais linda do mundo, porque nós estamos aqui, não é isso? E aonde você está é o melhor lugar, porque foi aí que Deus te colocou. Deus sempre tem o melhor para você. De repente você não está muito satisfeito, mas saiba que foi exatamente aí aonde Deus te colocou. E vamos começar aqui com o nosso tema, nosso assunto, a adoção. Vamos falar de adotados, pessoas adotadas, não é isso? Você conhece bem esse assunto, quando alguém é adotado, qual o motivo, qual é a razão? Vamos ler aqui em Efésios capítulo 1, vamos começar aqui no versículo 5, que diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, para Ele mesmo, segundo o querer de sua vontade, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 6, para louvor, veja, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez, você já está feito, agradáveis a si no amado. Versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, a remissão da desobediência, a remissão dos pecados, segundo, de acordo, conforme as riquezas da sua graça, da graça de Deus. E o versículo 8, que Deus, fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Toda, não a parte. Paulo fala que em Cristo nós estamos completos.
Versículo 9: descobrindo-nos, já foi descoberto, o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade, que propusera em si mesmo, nele mesmo. A vontade é dele, foi feita por ele e aconteceu exatamente da vontade dele, do jeito dele. E o versículo 10: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E o versículo 11 diz assim, nele, em Cristo, em Deus, digo, palavra aqui do apóstolo Paulo, que ele recebeu lá no paraíso, digo, em quem também fomos feitos herança. Já foi feito, não é que vai fazer, já foi feito, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. E quem é que fez todas as coisas? O próprio Deus. Até aqui, abençoados, até o versículo 11. Bem, vamos falar aqui hoje, nós vamos falar a respeito de dois tipos de predestinação. Porque diz a religião, quando nós falamos com alguém sobre predestinação, porque existem dois tipos: a do corpo, predestinação do corpo, e a predestinação do espírito. Dois tipos de predestinação. Mas quando nós falamos com alguém, principalmente abençoados que estão na religião, abençoados que pregam, pastores, apóstolos, doutores, esses abençoados que estudam muito a teologia, quando nós falamos com ele a respeito desse assunto, primeira coisa que ele nos fala: predestinação seria uma injustiça de Deus. É isso que nos falam. Como poderia Deus predestinar o João para filho e não predestinar o Márcio para filho? Deus seria injusto. Por quê? O problema, abençoado, talvez você até esteja certo em pensar assim, mas o problema é que está escrito que predestinação foi um ato de amor de Deus. Não diz que foi injustiça. E diz que esse amor foi de acordo com a vontade dele, foi de acordo com o querer dele. Olha só o que diz aqui no versículo 4, versículo 5: em amor nos predestinou, em amor, para filhos de adoção, por Jesus Cristo para si mesmo. Então, predestinação, antes de você formar qualquer conceito, antes de você formar qualquer opinião a respeito desse assunto, leia o que está escrito. Diz o Evangelho da Graça que foi em amor que Deus nos predestinou. Está escrito, um ato de amor de Deus. Não cabe aqui livre-arbítrio, porque a religião tirou a predestinação e colocou o livre-arbítrio. É por essa razão, que nós vamos aqui falar a respeito de dois tipos de predestinação. Porque segundo a carne, segundo esse corpo, você tem um livre-arbítrio. Você pode escolher. Hoje eu estou aqui com a camisa azul, não é isso? É azul? É azul. Mas eu poderia estar com a vermelha, se eu escolhesse a vermelha. Coube a mim, nesse corpo de carne, escolher. Mas existem dois tipos de predestinação: a do corpo, aonde você pode escolher, porque Paulo diz: aquilo que você planta, isso você colhe. Se você escolher a camisa errada, você vai colher porque colheu a camisa errada. Mas se você escolher a certa, você vai colher porque escolheu a certa. Mas no Espírito não existe livre-arbítrio. Deus escolheu, está escrito aqui, em amor Ele nos predestinou, um ato de amor. Então, abençoados, são dois tipos de predestinação. A religião, ela julga segundo a carne. Não, você, João, pode escolher, porque eu conheço o João, sei que o João é uma boa pessoa, João tem um bom testemunho, João faz tudo certinho. O Márcio não, o Márcio faz tudo errado. Márcio é todo contramão. Julga segundo a carne. O Evangelho diz que Deus não olha segundo a carne. Uma certa vez, lá no passado, Deus mandou um homem na casa lá chamar a Davi, e o profeta, quando chegou lá, que viu o irmão
de Davi, aquele moço bonito, forte, é esse. E Deus disse, ó, nada disso, não é esse não, porque Deus não vê segundo a aparência, Deus não vê segundo a carne, Deus predestinou aqui, ó, no teu espírito, é aí que Deus está te vendo. Então, abençoados, no versículo 5, vamos aqui falar a respeito do primeiro, vamos ler mais uma vez, diz assim, ó, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Deixa eu te falar aqui uma coisa bem séria, adoção. Quando Adão desobedeceu, quando Adão pecou, quando ele destituiu lá, ele separou, ele estragou a carne humana. Romanos capítulo 3, no versículo 23, eu sei que você conhece bem, eu sabia até de cor esse versículo quando estava lá na religião, diz assim, ó, porque todos, inclui todos, não escapa ninguém nesse bolo aqui, ó, todos pecaram e destituídos foram destituídos da glória de Deus, foram destituídos. Isso foi a oferta de Adão. Então os corpos passaram a pertencer a Adão. Adão se tornou dono, porque a desobediência que estava nele passou a todos os corpos. A morte reinou de Adão até a cruz. Romanos capítulo 5, aí do lado, versículo 14, diz assim, ó, no entanto, a morte, a desobediência de Adão, reinou desde Adão até Moisés, até a lei, até a cruz, porque Adão se tornou dono desse corpo, ele tomou posse, saiu a glória de Deus, entrou o reinado de Adão. Então Deus, ele participou de um corpo de carne, ele se vestiu de Jesus de Nazaré, foi até a cruz, morreu, ressuscitou, para quê? Para trazer de volta esse corpo, para adotar o corpo. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios capítulo 1, versículo 5, que fomos adotados. Na cruz, Cristo adotou esse corpo, porque pertencia a Adão. Adão conquistou esse corpo lá na cruz com a sua desobediência. É claro que tudo debaixo de um propósito de Deus. Nada, abençoado, sai do controle de Deus. Quando Adão desobedeceu, debaixo do controle de Deus. E na cruz, Cristo foi lá e resgatou. Adotou esse corpo foi adotado, para quê? Para comprar o teu corpo. Ele passou 33 anos em Jesus de Nazaré, cumpriu toda a lei e morreu na cruz, para cumprir esse corpo. Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, não há adoção, não poderia ser adotado. A única maneira de ele adotar esse corpo seria morrendo lá na cruz e desfazendo o reinado de Adão. E veja bem, para depois dessa morte, depois dessa ressurreição, ter autoridade de colocar dentro desse corpo o Espírito dele. Dentro de você, dentro desse corpo, dentro do corpo do Márcio, dentro do corpo do João, dentro do corpo do Marques, dentro do teu corpo que você está me ouvindo, habita o Espírito de Deus, porque ele conquistou esse direito, essa autoridade lá na cruz, quando adotou esse corpo. E isso ele já havia predestinado lá antes da fundação do mundo. Diz que em amor ele nos predestinou. E que amor foi esse? Morrer na cruz do Calvário no nosso lugar. Sabe, abençoados, que você é um anjo, você é um espírito que está dentro de um corpo de carne. Deus colocou você dentro desse corpo de carne, porque Ele adotou esse corpo. Ele é o dono agora. Agora não é mais o reinado de Adão, agora é o reinado de Cristo, quando Ele morreu, ressuscitou. Por isso que Ele colocou você dentro desse corpo. Ele teve esse direito, Ele teve essa autorização quando Ele pagou o preço lá na cruz. Escrevendo aos Colossenses, ele diz que o escrito de dívida foi pago lá na cruz, foi cravado lá na cruz. Vamos aqui, Hebreus, vamos avançar aqui um pouquinho, Hebreus capítulo 2, 2 versículos aqui, a gente lê aqui com bastante sequência aqui, bastante vezes, que é muito importante. No versículo 14 diz assim, ó, e visto como os filhos participam, todo filho, participam de carne e do sangue, também ele, Cristo, participou das mesmas coisas, para quê? Para que pela morte, a morte dele lá na cruz, aniquilasse, destruísse o império da morte, isto é, Adão.
O império de Adão, o diabo, foi destruído lá na cruz, quando Cristo morreu e ressuscitou. E com isso, ele teve o direito de colocar o Espírito dele dentro de você. E o versículo 15 diz assim, ó: e livrasse, depois que ele morreu e ressuscitou, livrasse todos os filhos, todos aqueles que ele predestinou antes da fundação do mundo, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Todos nós estávamos sujeitos à servidão imposta ali por Adão. Mas quando ele morreu, quando ele ressuscitou, ele então nos adotou. Quando participamos de carne e sangue, já éramos filhos. Isso tem que ficar bem claro aqui na nossa mente. O Espírito é antes de carne e sangue, que ele diz que os filhos participam. Efésios capítulo 1, versículo 5, está falando da adoção do corpo que estava com Adão. O Espírito sempre foi de Deus. O Espírito nunca pertenceu a Adão. Agora o corpo, com a mancha de Adão, lá com a desobediência, passou a ficar debaixo daquele reinado, que quando chegou na cruz, Cristo mesmo destruiu Adão e tomou o corpo de volta para ele, nos adotou. O versículo 16 diz assim, ó: porque na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. E o versículo 17: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do seu povo. Então, abençoados, o versículo 18: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, diz aqui que ele cuidou dos anjos. Você é um anjo, você é um espírito que Deus colocou dentro de um corpo. Houve anjos lá no céu que ele predestinou, espírito que ele escolheu para receber um corpo de carne. Sou eu, sou você, todo filho que participa, foram feitos descendência de Abraão. Todo filho que recebeu um corpo de carne foi feito descendência de Abraão. Gálatas capítulo 3, no versículo 9, ele diz que os filhos, veja aí o que diz, versículo 9, diz assim, ó, 3:9: de sorte que os que são da fé são os filhos que participam desse corpo de carne depois de sua morte, depois da adoção do corpo, são abençoados juntamente com o crente Abraão. Todo filho é abençoado juntamente com o crente Abraão. Mas aqueles que foram predestinados por ele desde antes da fundação do mundo. Isso aqui não é uma coisa que quem eu quero, você quer, não, é aquele que foi predestinado. Pode até parecer uma coisa cruel, uma coisa desumana, mas foi Deus abençoado. Foi Deus que quis, não depende de quem quer, não depende de quem corre, não depende de quem é bonzinho, não depende do Márcio, não depende do João, não depende do Marcos, não depende de você, não dependeu de mim, dependeu exclusivamente de Deus. E mais, o Evangelho diz que nós, esses filhos que estão dentro de um corpo de carne, que são anjos, vão julgar os anjos. Olha que coisa séria. 1 Coríntios capítulo 3, capítulo 6, no versículo 3, diz assim, ó: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Vamos julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Nós vamos julgar os anjos. Mas por que julgar os anjos? Por que o apóstolo Paulo falou isso? Porque nós passamos por um corpo de carne. No Espírito somos todos iguais, mas Deus nos deu esse privilégio de conhecer o bem e o mal, que nos colocou em uma posição acima dos anjos. O anjo, ele já conhece o bem, porque muitas das vezes acontecem tragédias aí, que foram feitas por Deus, que Deus manda o anjo fazer, o anjo fica feliz da vida, fica muito contente, porque ele não conhece o mal. Se Deus mandasse você derrubar um avião, eu tenho certeza que você, Senhor, tem muita gente ali, meus amigos, meus irmãos, como que eu vou fazer isso? Mas quando Deus manda o anjo, ele não tem o sentimento de maldade que vai fazer, não. O anjo só obedece à vontade de Deus, e nós não. Nós conhecemos tanto o bem como conhecemos o mal, e isso é um propósito de Deus.
um propósito de Deus. E mais, somos servidos por esses anjos aqui nesse reino, por causa dessa adoção. Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz assim, ó, Hebreus capítulo 1, versículo 14: não são, porventura, todos eles, todos, espíritos ministradores, anjos, enviados para servir a favor daqueles que herdaram a salvação? E quem foi que herdou a salvação? Esses anjos, esses espíritos que tiveram um corpo adotado e foi colocado dentro desse corpo por Deus. Aqueles que foram predestinados por Deus desde antes da fundação do mundo. Abençoados, uma coisa, preste bem atenção, diferente do que fala a religião, nós temos uma existência antes desse corpo. Quando o seu papai e sua mamãe fizeram aquele negócio que você sabe o que é e gerou esse corpo, você já existia. Deus te pegou. Isso aí não foi um acidente da natureza. Eu não sei o que aconteceu, foi um erro do meu pai, um erro da minha mãe. Não, abençoado, isso foi um plano de Deus predestinado antes da fundação do mundo, colocar você exatamente nesse corpo que você está. Temos uma existência antes desse corpo. Vamos ver aqui em Salmos. Olha só, Salmos fala muito a respeito disso. Salmo no capítulo 139. Vamos ler aqui, ó, Salmos 139, a folha está bem branquinha, né? 139, calma, estou chegando aqui. Aqui está, no versículo 13, diz assim, ó, Salmos 139, versículo 13: Pois possuíste os meus rins, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Lá, o Espírito, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso foi formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. O Espírito sabe muito bem. E o versículo 15 diz assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado, entretecido nas profundezas da terra. E o versículo 16: os teus olhos, olha, os olhos de Deus, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Antes de formar esse corpo, antes da sua mãe receber aquela notícia, está grávida, Deus já conhecia o teu corpo, bem antes, no teu livro, todas essas coisas foram escritas. Na tua vida nada é por acaso, nada acontece por acaso, tudo está escrito no livro de Deus. As coisas iam sendo dia a dia formadas, dia a dia, de acordo com o decreto de Deus, quando nem ainda um deles havia. Já havia uma existência sua, você já existia antes de chegar nesse corpo. Jó também fala muito disso no livro antes, Jó capítulo 10, abra sua Bíblia no capítulo 10 de Jó, também fala a respeito da nossa pré-existência. Jó capítulo 10, no versículo 11, diz assim, ó: de pele e carne me vestistes. O que foi vestido de pele e carne? O teu espírito, o próprio espírito, e de ossos e nervos me entristecestes. E o versículo 12: vida e beneficência me concedestes. O teu cuidado. Veja o finalzinho aqui, o que diz Jó, uma oração que ele fez a Deus: o teu cuidado guardou o meu espírito. O cuidado de Deus tem guardado o nosso espírito. Teu espírito abençoado sempre foi cuidado por Deus. O corpo foi danificado com a desobediência de Adão. Esse sofreu as mazelas de Adão, que estão até hoje no nosso corpo. Mas o nosso espírito sempre foi cuidado por Deus. Cristo foi à cruz para adotar esse corpo, que hoje guarda aí o espírito dele. A religião, ela pensa que o espírito está perdido. A religião diz: olha, você precisa fazer boas coisas, você precisa fazer obras, você precisa se comportar bem, talvez você não seja muito obediente. A religião diz: olha, se você não se consertar, se você não arrumar, o teu espírito vai se perder. A religião pensa que o espírito está perdido, mas desde lá de Jó já falava: o teu cuidado, o cuidado de Deus sempre guardou o teu espírito. Não importa o corpo que você está, Deus sempre te cuidou. Os filhos de Deus sempre estiveram cuidados, guardados por Deus.
Eu tenho certeza que quando você estava lá na religião, como diz, no mundo, fazendo todas as coisas erradas, andando segundo o conceito do mundo, quantos livramentos você teve que você parava e pensava, que sorte que eu dei, né? Que sorte. Nunca foi sorte, foi sempre Deus guardando o teu espírito, porque Ele tem um propósito com você, um tempo determinado aqui nesse mundo. Para isso Ele adotou o teu corpo lá na cruz, guardou o teu espírito e até hoje tem cuidado de você. Passe o que passe, venha o que venha, Ele sempre vai cuidar de você. Estamos sem o temor do mal. Você não precisa viver com medo do mal. Romanos capítulo 8, volte lá para a nossa terra, Romanos, o Evangelho da Graça, Romanos capítulo 8, versículo 14, ele diz assim, ó, por quê? Porque todos, ele diz aqui, ó, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, o que acontece? Quem são esses que são cuidados, que são guardados pelo Espírito de Deus? Esses são filhos de Deus. Aqui, abençoados, que entra esse assunto tão difícil para a religião, que é a predestinação. Ser o filho de Deus não é para quem quer, é para quem Deus predestinou. Não é covardia de Deus, é amor de Deus. Se Ele não quis aquele que está do lado de lá e quis você, foi Deus que quis. Não cabe a nós aqui ir contra isso, porque em amor nos predestinou. E o versículo 15 diz assim, ó, porque não recebestes o espírito de escravidão. Não, em nós não está esse espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Nós estamos livres do temor, estamos livres do mal, mas recebemos o quê? Qual espírito que nos foi dado? O espírito de adoção. Fomos adotados lá na cruz, Ele adotou esse corpo. Dentro desse corpo existe um espírito que não é o espírito de medo, pelo qual, por esse espírito, o que é que nós clamamos? Clamamos o quê? Abba Pai. Abba Pai. Fomos adotados. Abba Pai. Somos filhos de Deus, adotados nesse corpo e no espírito. Sempre fomos cuidados por Ele. Não somos da aleluia. Nós não falamos aleluia. Eu gostaria que você entendesse bem isso aqui, porque o Evangelho de Deus, a graça de Deus, diz que nós recebemos o Espírito, que clamamos Abba Pai. E por que nós não clamamos aleluia? Porque aleluia é uma expressão do velho pacto, quando ainda não havíamos sido adotados. Quando Cristo nos adotou, Ele tirou o aleluia e agora clamamos Abba Pai. Lembra de Davi? Vamos falar de Davi. Davi, ele estava em aleluia, porque ele estava em pecado. Ele falava, Senhor, me ajuda. Hoje você não diz, Senhor, me ajuda, porque a ajuda de Deus já está em você. Por isso que o apóstolo Paulo fala, clamamos Abba Pai. Aleluia é uma expressão de quem precisa de ajuda, quem está em tristeza, quem está em debilidade. Nós que temos o Espírito de Deus, clamamos Abba Pai. Nós nunca vamos falar, Senhor, me socorre, porque o Evangelho diz que o cuidado dele sempre vai estar nos socorrendo em qualquer situação. Nos colocamos em posição de filhos, e o temor dele, o cuidado dele vai estar sempre na nossa vida. Não existe essa expressão na graça, aleluia. Isso não existe. Nós clamamos Abba Pai. Talvez a religião, ela viciou aí o nosso corpo, viciou o nosso vocabulário, e nós usamos alguns vocabulários porque são bonitos, não é isso? No meio da alegria, não me falamos, gritamos aleluia, mas o nosso vocabulário, a nossa exclamação é essa, Abba Pai. Temos o Espírito de Deus, porque quando você fala Abba Pai, você está confessando que o Espírito de Deus está em você. Agora, quando você fala aleluia, você está dizendo que Deus ainda vai te ajudar. Essa era a expressão que Davi usava, aleluia. Se você ler de Romanos a Hebreus, em lugar nenhum você encontra essa expressão, aleluia. Você não encontra essa expressão, porque não faz parte do Evangelho da Graça. O Evangelho diz que é para deixar tudo para trás, tudo da lei, tudo diante da cruz tem que ser deixado, tudo. Clamamos Abba Pai.
não vivemos em temor, fomos adotados. Esse corpo aqui pertence a Deus, porque Ele pagou o preço na cruz, e o Espírito, Ele sempre nos cuidou. Efésios capítulo 2, veja aí por favor, Efésios capítulo 2, eu recebo que você entenda, que o Espírito de Deus coloque, ilumine os teus olhos, que você entenda isso, porque quando a graça de Deus chegou na minha vida, não pense em você que foi fácil, por causa das debilidades dessa carne, por causa dos vícios que nós temos na carne, entender, mas o Evangelho diz que é de glória em glória. Tinha coisas que me chegavam que eu parava, não, isso não é possível. Mas o Evangelho da Graça, ele vai separando, diz que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que é capaz de dividir você, que é o Espírito, desse corpo que foi adotado. Mesmo sendo adotado, ele luta contra as coisas de Deus. É difícil, abençoado, não é fácil, se você se deixar levar pela sua mente natural, entender as coisas do Evangelho. É difícil, mas eu recebo que o Deus que ilumina os nossos olhos já tem iluminado os teus olhos, e você já está entendendo, recebendo que você tem o Espírito de Deus, e por isso clama, Abba Pai. Temos o Espírito dele em nós, e isso não vai ser mudado, isso não vai ser trocado de maneira nenhuma. Diz assim no versículo 10 de Efésios capítulo 2, 10, diz assim, por quê? Porque somos feitura sua, feitura de Deus. Você foi criado por Deus. Esse corpo foi formado no ventre de uma mulher, por Deus mesmo, Ele que autorizou. E o Espírito foi criado por Ele e colocado dentro desse corpo. Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não é isso? Para as boas obras, as quais Deus mesmo, veja como é que você é importante, Deus mesmo preparou para quê? Para que andássemos nelas. Dentro desse corpo de carne, Deus colocou você e preparou as boas obras para que você andasse nela. Nós fomos criados para andarmos em boas obras, já preparadas por Deus desde antes. Não é qualquer coisa, nem tudo que parece boas obras, mas são boas obras, que passamos por situações, passamos por coisas que você pensa assim, Deus está nesse negócio mesmo? Será que está? Será que isso aí é uma boa obra? O Evangelho fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes não parece, às vezes me vem situações que até me fazem chorar, mas são boas obras, porque está escrito que são boas obras preparadas por Deus. Aquelas coisas que você olha assim, não, isso não é bom, sabe o que Deus diz? Não, isso é bom, porque daí vai sair um crescimento, daí vai sair alguma coisa boa que vai te fazer reinar em vida, você vai crescer nessa situação. Nem tudo parece boas obras, mas para Deus são, pertencemos a Ele, abençoados. Você pensa então, você na sua mente natural, e você acha que depois que Ele, todo esse plano que Ele fez, desde antes da fundação do mundo, entrou num corpo de carne, morreu numa cruz, colocou o Espírito e colocou dentro desse corpo, Ele vai te largar aí em qualquer situação? Será que Ele vai deixar você passar por situações que possam correr o risco de você se perder, de você sair do controle dEle? De maneira nenhuma, abençoados. Pertencemos a Ele. E veja bem, Romanos 8, 28. Leia comigo aí, por favor, Romanos 8, 28. Já estamos aqui encerrando. 8, 28. Diz assim, e sabemos, olha só, para você que às vezes olha assim a situação, né, e duvida assim, e até abençoados diz, não, eu não sou filho de Deus, eu sou o pior. Olha, que diz aqui, 8, 28, diz assim, Romanos 8, 28, e sabemos, se você não souber disso aqui, com certeza você vai sofrer, porque você vai receber uma informação errada. E sabemos que todas as coisas
Agora a pergunta: qual é a situação que foge de todas as coisas? O que pode vir na sua vida que foge desse contexto aqui? Diz: todas as coisas contribuem, participam, vão te dar lucro. É isso que diz contribui, vão te dar lucro juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram predestinados antes da fundação do mundo, daqueles que tiveram seus corpos adotados lá na cruz, que hoje clamam Abba Pai, juntamente daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Você não está aqui de qualquer maneira, você está aqui porque Deus te chamou. Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz que nós temos anjos que cuidam de nós, andamos cuidados por Deus, não temos temor de nada. Não tem temor, abençoado. A carne, ela produz certos medos, não é isso? Essa semana eu passei por uma situação bem temerosa e eu tive que usar todo esse versículo aqui, ó, usar ele todo. Todas as coisas contribuem para o meu bem. Mesmo que meus olhos estejam vendo a situação diferente, mesmo que o meu corpo apresente, sinta o que ele sente, contrário ao que eu creio, mas o Evangelho diz que todas as coisas contribuem para o meu bem. E vamos voltar aqui a Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, no versículo 13 e no versículo 14, diz assim, ó, 13 e 14: em quem, olha só, quem é você? Em quem também vós estáis. Aonde? Depois que ouvistes a palavra da verdade. Porque a posição, ela não muda. Você é um com o Senhor, Ele guarda o teu espírito, Ele adotou o teu corpo, mas se você não conhece a palavra da verdade, você não vai andar dessa maneira. O Evangelho da vossa salvação. Qual é o Evangelho da vossa salvação? A graça de Deus, as 14 cartas do apóstolo Paulo. E tendo nele também crido, é necessário que você creia nessa palavra. É necessário que você creia. O que está escrito aqui foi dado por Deus mesmo ao apóstolo Paulo para nós que somos a igreja dele hoje. Nós que tivemos esse corpo adotado lá na cruz e fomos predestinados no Espírito desde antes da fundação do mundo. E tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Selado, você foi selado. E o versículo 14: o qual, olha que coisa linda escreveu aqui o apóstolo Paulo, o qual é o penhor da nossa herança. Esse Espírito que está em nós, que é Deus mesmo, é o penhor, é a garantia que nós nunca vamos nos perder, que Ele nunca vai nos deixar, porque se você se perdesse, abençoados, com certeza Ele também iria se perder. E Deus se perder, eu penso que não cabe na cabeça de ninguém. Deus nunca vai se perder. E por Ele estar no nosso espírito, Ele é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o quê? Louvor da sua glória. Temos uma herança. Deus está compromissado com o teu espírito, abençoado. Deus tem um compromisso com o teu espírito. Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz que com uma só oferta, e foi a oferta dele lá na cruz, nos fez perfeito para sempre. E com o teu corpo, para guardar você. O cuidado de Deus com esse teu corpo, que Ele cuida, é por causa de você que está aí dentro. Porque um dia Ele vai sacar esse espírito que está aí. E esse corpo, aí Ele não precisa mais desse corpo. Esse corpo vai voltar para o pó. Lá o sábio já falava, né, que o corpo volta para o pó. E o espírito volta para Deus que o deu. Dessa maneira. Mas enquanto você estiver dentro desse corpo, Deus também vai cuidar desse corpo, para guardar você, que é o Espírito, que é o tesouro. Abençoados, você foi predestinado no Espírito e foi adotado nesse corpo. Deus cuida de você. Fique calmo, fique tranquilo. Venha as situações contrárias, mas Deus está cuidando de você. Efésios capítulo 1, e terminamos aqui no versículo 17 e no versículo 18, nosso último versículo, diz assim, ó: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, eu sei que existem algumas pessoas que cobram por esse conhecimento. Eu vou aí na sua igreja e vou trazer uma palavra de conhecimento mediante um depósito na conta
tal. Diz o apóstolo Paulo, e nos deu esse conhecimento, nos deu o espírito de sabedoria e de revelação, nos deu. Em você tem esse espírito. E o versículo 18, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Veja o que Deus fez. É por isso que você entende. Você entende que é abençoado, você entende que é santo, que é perfeito, que foi predestinado. Por quê? Você é muito inteligente? Não, abençoado. Deus iluminou os teus olhos para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, as quais as riquezas da sua glória, herança nos santos. Nós temos a herança. Então Deus ilumina os teus olhos e você entende qual é a tua herança. Você foi predestinado desde antes da fundação do mundo, no teu espírito. E quando você chegou nesse corpo, esse corpo já havia sido adotado por Deus lá na cruz para que você vivesse dentro desse corpo. Por isso que Ele tem esse cuidado todo com esse teu corpo aí, porque você é predestinado por Deus para viver aqui até o tempo determinado por Ele. Eu recebo que você tenha entendido, eu recebo que você creia nessas palavras, porque essas palavras estão escritas aqui no Evangelho da Graça, diferente do que faz a religião, que diz que predestinação seria um ato de covardia de Deus. Está escrito, abençoado. Quando nós falamos que nós somos perfeitos, eles apontam a nossa carne. Não é a carne, é o Espírito. A carne é só o veículo que Deus usou, que Ele adotou lá na cruz para guardar um Espírito perfeito, que foi aperfeiçoado por Ele lá na cruz. Quando falamos em perfeição, estamos falando do Espírito. Quando falamos que somos salvos para sempre, estamos falando que Ele pagou o preço. Salvo está o nosso Espírito. Esse corpo de carne aqui vai voltar lá para o pó. Eu recebo que nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário que você esteja me ouvindo, que você está emprestando esse teu ouvido para mim, para ouvir a palavra de Deus, o mesmo Deus ilumine os teus olhos e te faça entender a sua real identidade. Semana passada falamos aqui a respeito de identidade, é isso? E você não é esse corpo de carne, você é o Espírito que Deus colocou. O corpo de carne foi só adotado, que tem um tempo de validade. Essa adoção, ela vai terminar quando Ele sacar o Espírito que está aí dentro. Mas fique tranquilo, não entre em temor, porque o Evangelho diz que nós não temos temor, nem da morte temos temor, porque quando chegar esse momento, e vai chegar, é um decreto de Deus, o Espírito vai ser sacado de Deus, vai ser sacado da carne, mas não de Deus, que dele ninguém pode se separar. Já diz lá o Evangelho que nem a profundidade, nem a altura, nem a morte, nem os anjos e nada que possa ser criado pode nos separar dele. Alguma coisa que um gênio invente, por mais genioso que seja, por mais maravilhoso que seja, não vai te separar de Deus, porque Ele já nos fez um com seu Espírito. Abençoados, eu recebo que essa manhã seja a melhor manhã da sua vida, que se manifeste aí no seu corpo mortal o que você já é no Espírito, santo, perfeito, curado. Se por acaso está se manifestando uma enfermidade, que esse corpo é capaz de produzir essas coisas, mesmo sendo adotado por Deus, Ele manifesta as coisas de Adão, do seu antigo pai, porque agora nós somos filhos de Deus. Eu recebo que se manifeste aquilo que você é no Espírito, curado. E se não se manifestar, continue crendo que Deus tem cuidado de você. Deus tem um propósito em tudo na sua vida. Abençoados com todas as bênçãos.